Depois de muitos anos sendo criticados pelo sistema financeiro tradicional, o Bitcoin e as criptomoedas começaram a ganhar um espaço no portfólio de investidores. Mais notadamente, depois que a SEC aprovou 11 ETFs de Bitcoin Spot à vista nos Estados Unidos, dia 10 de janeiro de 2024. Mas a jornada não foi fácil até aqui. Em 2017, quando eu comecei a investir em criptomoedas, Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, ele tinha falado que o Bitcoin era uma fraude em setembro de 2017. Já Larry Fink, o CEO e fundador da BlackRock, no mesmo ano de 2017, tinha falado que o Bitcoin era um índice de lavagem de dinheiro. Bom, pouco mais de 6 anos depois, em 2023, o mesmo Larry Fink pediu através de sua empresa BlackRock para a SEC uma aprovação de um ETF de Bitcoin. E não só isso, ele começou a falar, inclusive em TV aberta, que o Bitcoin era o novo ouro digital. E olha só, o JP Morgan, ele mesmo, virou um dos participantes autorizados do ETF da BlackRock. Mas por que essa mudança abrupta em um relativo curto período de tempo? Bom, quem se lembra do economista Paul Krugman, que falou que a internet não ia ser mais do que um fax? Lembra que o Paul Krugman ganhou Nobel de Economia. Ele falou no final dos anos 90 que a internet não ia ser mais que um fax. A mente humana não é boa para lidar com mudanças bruscas. Tiveram outros períodos também, quando surgiu a locomotiva, automóvel, televisão, internet, sempre vem o pessoal que tem essa resistência. Seres humanos não estão preparados para mudanças, quebras de paradigmas. E eu acredito que o Bitcoin e as criptomoedas também são quebras de paradigmas. E a comparação com a internet não para por aí. Atualmente tem aproximadamente 400 milhões de pessoas usando criptomoedas, blockchain, principalmente o Bitcoin. O mesmo número da internet no final dos anos 90. Então isso significa que, comparando com a internet, a gente ainda está muito cedo. Não chegou nem nos anos 2000. Só que agora está acontecendo um marco. Por quê? Grandes instituições, grandes investidores do mundo inteiro começaram a olhar para o Bitcoin. É como se ele tivesse tido agora um carimbo aí de aprovado para entrar muita gente nessa classe de ativos. Os ETFs de Bitcoin desde o lançamento tiveram muitos inflows, muita entrada. Foi mais de 10 bilhões, cerca de 12 bilhões de dólares desde o começo de janeiro. Isso é aproximadamente 175 milhões de dólares por dia. Só para ter uma ideia, o Bitcoin ele emite por dia 450 Bitcoins. Isso fica ali entre 20 e 30 milhões de dólares. O que isso significa? Que novos Bitcoins que são criados pelos mineradores geram uma pressão vendedora de 20 e 30 milhões de dólares por dia no preço atual do Bitcoin, em torno de 60 a 65 mil dólares. Porém, a compra, a demanda por compra só dos ETFs é quase 200 milhões de dólares. Outro ponto, o Bitcoin ele é chamado por muita gente, inclusive pelo CEO da BlackRock, de o ouro digital. Porém, o Bitcoin agora ele acabou de ficar mais escasso. O Bitcoin ele foi programado para ter uma emissão limitada. No máximo 21 milhões de Bitcoin vão ser emitidos até 2140. Já tem mais de 19 milhões em circulação. E a cada 4 anos aproximadamente cai pela metade a emissão de Bitcoin. O Bitcoin estava com uma emissão próxima de 2% ao ano, parecido com o ouro. Eu estou falando da inflação do ativo. Se a gente pegar quanto que tem de ouro no total e quanto é criado a mais por ano, dá mais ou menos 2% de inflação. Bitcoin estava ali em 1,8% e agora caiu pela metade. Isso significa que o Bitcoin ele já está mais escasso que o ouro. 0,9% de inflação. Desde que foram aprovados os ETFs no começo do ano, o Bitcoin já subiu pouco mais de 50%. Mas tudo leva a crer que isso é só o começo. Fazendo uma comparação com o ouro também, quando foi aprovado ETF de ouro em 2004 nos Estados Unidos, o ativo subiu praticamente 7 anos seguidos e ele subiu quase 5 vezes de valor. Ele subiu 350%.
O Bitcoin subiu apenas 50%. Então tudo leva a crer que a gente está apenas no início. E qual o benefício de colocar um ativo como o Bitcoin, o Ethereum, criptomoedas em portfólios institucionais? É ter diversificação a uma classe de ativos que sobe muito nesse mundo que tem muita liquidez, governos imprimindo muito dinheiro. O Bitcoin é um dos poucos ativos que consegue acompanhar essa impressão de dinheiro. Mesmo o índice S&P 500 dos Estados Unidos, que segue subindo, se a gente olhar nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, e comparar com o M2, o agregado monetário M2, quantidade de dinheiro no mundo, não só no dólar. Se a gente olhar o M2 das grandes moedas, dólar, euro, iene japonês e yuan chinês, coloca aí também dinheiro russo, brasileiro, mexicano. Se a gente tiver esse M2 global, se a gente ver quanto de dinheiro tem no mundo, poucos ativos conseguem superar toda essa impressão de dinheiro. O Bitcoin tem conseguido superar e muito. E é curioso perceber que o Bitcoin tem momentos em que ele sobe muito e tem momentos em que ele cai, ele corrige bastante de preço. Porém, ele segue uma tendência de alta nos últimos 12 anos. Porém, o Bitcoin ele segue essa liquidez global. E também tudo indica que a gente está apenas iniciando uma onda de alta na liquidez global. Alguns governos, como o brasileiro, começaram a baixar juros e o governo americano já está falando em reduzir juros. Até porque a dívida americana não para de crescer e está em valores altíssimos. Mais de 30 trilhões de dólares, bem mais que o PIB americano. Então, muita impressão de dinheiro acaba forçando que o Fed, o Banco Central americano, também não possa subir tanto as taxas de juros, porque isso iria aumentar ainda mais a dívida do governo americano. Existe uma pressão para corte de juros, uma expectativa de aumento de liquidez global nos próximos meses, principalmente próximos anos. É importante notar que existem mais de 10 mil criptomoedas, mas assim como startups, a grande maioria vai falhar. O Bitcoin e o Ethereum somados, eles representam 70% do mercado, sendo que somente o Bitcoin representa mais de 50% do total de capitalização das criptomoedas. Então elas são as mais seguras para se investir. O Bitcoin foi a primeira lançada em 2009 e ela traz a vantagem de poder permitir autocustódia. Você mesmo pode ter seu ativo, você consegue transmitir a criptomoeda sem intermediários. Ela tem uma rede bastante descentralizada, não tem um emissor, a emissão é descentralizada e ela é bastante resistente a ataques. Descentralizada quanto o Bitcoin, porque ela ainda está sendo desenvolvida, porém ela permite criar aplicações financeiras lá dentro, as finanças descentralizadas. É possível criar corretoras descentralizadas, plataformas de empréstimo descentralizadas, tokenização de ativos do mundo real. A BlackRock acabou de fazer um fundo e colocou dentro da rede do Ethereum. Ele é um fundo tokenizado na blockchain e já tem mais de 200 milhões de dólares nesse fundo tokenizado. O Larry Fink, CEO da BlackRock, também já falou que ele acredita que no futuro tudo vai ser tokenizado. Ações, fundos imobiliários, imóveis, certificados de imóveis, enfim. A ideia é que tudo pode ser tokenizado na blockchain. Esse banco de dados descentralizado, que é muito resistente à censura, e ele chega a ser considerado imutável, porque nunca conseguiram reverter transações do Bitcoin e do Ethereum. Então a tese do Bitcoin como investimento, como eu já disse, é porque ele acaba sendo um ativo escasso, uma espécie de novo ouro digital, mais escasso que o ouro, e ele serve para esses momentos de grande impressão de dinheiro. Você consegue aumentar ou até proteger contra a inflação. O Ethereum, como tese de investimento, também segue nessa linha. O Ethereum ele chega a ser deflacionário. Ele tem uma inflação ainda menor que a do Bitcoin, de 0,6% ao ano, mas conforme as pessoas usam a rede, utiliza o ETH, que é a moeda nativa, ela é usada como gas, é como se fosse combustível para os contratos inteligentes. Conforme utiliza, ele queima as taxas de quem está usando. Na prática, o Ethereum está até levemente deflacionário nos últimos anos. Então, basicamente, é um ativo também que
consegue ser resistente à inflação e conforme maior a utilidade, ele fica ainda mais escasso. O Ethereum ainda não teve um ETF Spot à vista aprovado nos Estados Unidos, mas já teve em alguns países, incluindo o Brasil. Portanto, os dois maiores ativos já consolidados, mas que ainda têm muito potencial de crescimento, são Bitcoin e Ethereum. Eu recomendo para um portfólio mais conservador 75% de Bitcoin e 25% de Ethereum. Já para quem quer um portfólio mais agressivo, dá até para pensar em 60% Bitcoin, 40% Ethereum ou até meio a meio. E para quem quiser conhecer mais criptomoedas, mas e as outras? E Solana, tem outros tokens de DeFi. Se você quiser conhecer, eu vou deixar na descrição o link da Escola Cripto, que é especialista em entender todo o mundo das criptomoedas. Bom, como incluir as criptomoedas, como comprar as criptomoedas? Bom, se você é do varejo, você quer ter controle total, quer ter custódia própria, eu recomendo comprar e estudar também. Pode seguir a Escola Cripto para aprender como fazer custódia própria de criptomoeda. Porém, existe uma certa complexidade regulatória. É um ativo muito novo. Então, se você comprar um ETF que tem disponível na B3, tem disponível nas bolsas americanas, ele é mais fácil da parte regulatória e também na parte de custódia. Por quê? Já existe um custodiante regulado. Então, se você é um fundo institucional, muito provavelmente você vai querer um ETF, porque já tem toda essa parte regulatória certinha, muito mais fácil de lidar com a burocracia e até com a segurança de um terceiro como custodiante. Para quem já está acostumado com os ETFs, sabe que os órgãos reguladores eles são bastante rígidos na parte de custódia dos ativos. Ok, mas quanto alocar do portfólio total? Lá nos Estados Unidos é bastante conhecido o portfólio 60-40, que 60% em ações, 40% em bonds, títulos da dívida, o Tesouro Direto americano. Porém, nesse contexto dos Estados Unidos, Matt Hougan, que é o CIO da Bitwise, ele comentou que conversando com muitas pessoas do mercado financeiro, institucionais, historicamente pensavam em 1% até 1% de alocação em criptomoedas, porém agora está aumentando. Segundo ele, o pessoal já está pensando em 3 a 5%. Isso o pessoal que tem perfil um pouco mais agressivo. Já fundos de pensão institucionais mais conservadores, entre 0,5% e 1% de alocação em criptoativos, principalmente o Bitcoin. No Brasil não existe um portfólio tão popular como o 60-40 dos Estados Unidos. O Brasil é um pouco diferente porque, como o mercado de ações não tem um retorno histórico tão bom quanto o dos Estados Unidos e também os juros historicamente são mais altos, as pessoas costumam colocar no portfólio 40, 50, às vezes até 60, 65% de renda fixa, tesouro direto no portfólio brasileiro. Mas pensando num ativo como o Bitcoin, eu acredito que faz sentido, pensando em institucionais, pensando em grandes fortunas, colocar parecido com os Estados Unidos. Os mais conservadores até 1% em criptomoedas e os mais agressivos 3 a 5% em criptomoedas. Sem contar que o Brasil ainda tem um caso extra. A nossa moeda é bem mais fraca que o dólar. A gente já tende a perder mais valor, o real perder mais valor para o dólar do que o normal. E em relação ao Bitcoin, investindo em criptomoedas é como se ficasse com um hedge, uma proteção dupla. Uma proteção contra a desvalorização do real e também uma proteção contra a desvalorização do dólar. Além do potencial de crescimento devido às criptomoedas serem uma nova tecnologia que estão em adoção exponencial. E como acabaram de começar os ETFs, a gente ainda não tem o relatório, mas segundo Eric Balchunas, que é um analista sênior de ETF da Bloomberg, ele falou que já tem aproximadamente 30 institucionais que compraram os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, incluindo Banco do Brasil e o BTG Pactual. E as perspectivas para o futuro do Bitcoin criptomoedas dos institucionais não para de aumentar. Agora está sendo aprovado ETF em Hong Kong, vai ser aprovado no Reino Unido, na Austrália, no Brasil já é até um certo tempinho, porém agora com essa adoção global, muitas pessoas vão começar a considerar a colocar Bitcoin no portfólio com os ETFs e agora
existe a expectativa da aprovação nos Estados Unidos de um ETF de Ethereum. Estamos ainda apenas começando no mundo das criptomoedas. Muito obrigado, até a próxima.